plenário da Câmara aprova texto principal do projeto que prevê que assassinos de policiais terão de cumprir a pena integralmente em regime fechado. Comissão especial aprova texto polêmico que altera a Constituição para garantir o direito à vida desde o momento da concepção. E esta edição destaca também: Wesley Batista fica em silêncio na CPMI que investiga irregularidades do frigorífico JBS. E presidente da comissão quer a revogação do acordo de delação do empresário. Tomam posse os novos membros do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Boa noite em Brasília, 11 horas e 13 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que prevê que assassinos de policiais terão que cumprir toda a pena em regime fechado, sem direito à progressão. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. Acabou agora há pouco a sessão do Congresso, né, Dini? Vamos falar primeiro da sessão da Câmara, dessa votação aí que os deputados fizeram mais cedo. Esse projeto que faz parte desse pacote de segurança pública, a votação não foi concluída hoje, né? Explica pra gente por quê. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso mesmo que você falou, Jaciene. Esse projeto ele chegou a ser colocado em pauta, foi o único da pauta de 6 projetos que estavam aí para serem votados hoje pelo plenário da Câmara. Essas propostas, essas que fazem parte desse pacote de segurança pública, né, prometido para essa semana. No entanto, ele não terminou de ser votado por causa da sessão do Congresso Nacional que precisava começar, né? Então, acabou que 2 destaques, ou seja, 2 pedidos de mudanças no texto principal ficaram para ser apreciados amanhã. A gente pode ver agora como é que foi o início das discussões hoje a respeito desse pacote de segurança pública. Antes de se decidir por onde começar as votações, houve confronto no plenário. Defende bandido sim, ô deputado. Do que eles dizem defender. Isso vai levar a mais mortes contra o policial militar em todo momento. E vocês têm que parar com isso. Você vive de propaganda disso. Você não vem agredir o pessoal, não. Eu não lhe dou moral para isso. Cala a boca. O presidente Rodrigo Maia precisou intervir. O deputado Marcelo, eu estou retirando essa parte, só para você ouvir, Zé, é importante. Falou que o PSOL defendia bandido. A gente pode discordar da posição do PSOL, mas é que todos aqui estão defendendo o seu ponto de vista. Depois o Ivan Valente também falou algumas palavras que eu acho que também não colaboram. Então eu retiro, eu estou retirando a palavra imbecil, algumas que Vossa Excelência usou que também acho que estão erradas, e retiro a palavra que o PSOL defende bandido, que eu acho que isso não agrega ao nosso debate. A origem do desentendimento foi uma discussão sobre os autos de resistência, um instrumento legal usado para justificar casos de pessoas em situação suspeita que acabam mortas durante confronto com policiais. Que é algo originário lá no regime militar, na ditadura, e que foi se perpetuando. A impunidade, quer dizer, o sujeito chega, teve enfrentamento, se mata, e não precisa se investigar mais nada. 487 policiais já foram assassinados. Nós precisamos dar uma resposta urgente com esse projeto de lei. Foi colocado em votação o projeto que prevê o fim da progressão de pena para quem mata policiais ou agentes de segurança do Estado. Isso significa que precisarão cumprir toda a pena em regime fechado. Nem a repressão, nem a prevenção estão sendo capazes de fazer com que o crime organizado tenha medo que o Estado possa aplicar a lei de uma forma efetiva. Nós consideramos que esse projeto não tem efetividade no combate à violência, aumenta o encarceramento e, do nosso ponto de vista, é inconstitucional. A proposta foi aprovada. Então, o texto principal dessa proposta foi aprovado e também foi aprovada uma mudança, aí incluindo o aumento de tempo de cumprimento de pena para a progressão de regime para os condenados por crime hediondo, e aí para todos os tipos de crime hediondo e também para os condenados por tortura, tráfico e terrorismo. Hoje é preciso que cumpram 40% da pena para que consigam, se for ré primário, né, para que consiga progressão de pena. Essa mudança altera, por exemplo, para 50%.
50%. E no caso de reincidência, em vez de ser 60%, vai passar a ser 66% do cumprimento da pena em regime fechado, para poder ter, então, a progressão de pena para o regime semiaberto. Mas lembrando, viu, Jaciene, essa proposta ela só terminará de ser votada amanhã, junto aí com outros projetos deste pacote de segurança pública que está sendo votado esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Agora sim, Dini, vamos falar um pouquinho da sessão do Congresso Nacional, porque hoje foi um dia longo no plenário da Câmara, né? Por volta aí das 7 da noite, teve início a sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais e também análise de algumas matérias aí sobre liberação de créditos extraordinários, né? O que os deputados e senadores conseguiram votar nessa sessão, hein? Foi uma longa votação, viu, Jaciene? Na verdade, a pauta ficou quase praticamente limpa. Ficou só um projeto para daqui 2 semanas e também vetos presidenciais. Vamos explicar. Dos 9 vetos que estavam na pauta, 4 foram votados e 5, porque eram polêmicos demais, acabaram sendo destacados pelos partidos para que fossem votados no painel eletrônico. Assim que a gente identifica como votou cada parlamentar, certo? Então, esses 5 passarão a ser votados só daqui 2 semanas, no dia 22. Já os outros que foram votados hoje, dos que foram votados hoje, um veto presidencial foi derrubado, ou seja, será reincorporada a lei que está em vigor, trata da guerra fiscal, ou seja, esse item ele diz que há exceções para casos de benefícios fiscais que os estados oferecem a empresas para atrair empresas para oferecimento de empregos, né? Isso havia sido vetado pela Presidência da República e era uma grande demanda aqui dos deputados, aqui da Câmara dos Deputados, porque vários estados ofereceram benefícios fiscais nos últimos anos aí para atrair empresas e gerar emprego e renda nos seus estados. Só que, para isso, a Constituição exige que haja uma aprovação consensual no CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, e muitos estados não tinham isso. Isso acabou. Ou seja, Dini, o texto foi mantido, então, da mesma forma que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional, né? Exato, estou tentando explicar exatamente isso. Foi mantido o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que diz que não é preciso, que é possível ter exceções desse consenso no CONFAS, ou seja, alguns benefícios que foram concedidos pelos estados estão válidos. E isso era uma grande demanda de vários municípios e de vários estados, e demandas defendidas aqui pelos parlamentares. Já os vetos derrubados, vamos lá, Jaciene. Um trata da reforma política, que trata da divisão do dinheiro daquele fundo para custear a campanha. Eram vetos já acordados com os parlamentares, então foi um veto aí que não teve problema para ser mantido. O outro faz com que as estruturas das Olimpíadas respeitem também as leis locais de onde essas estruturas estão instaladas, por exemplo, estádios, enfim. O outro retira da Defesa Civil o dever de fiscalizar a instalação de cercas elétricas nas cidades. E aí, lembrando que essas regras de cercas elétricas foram aprovadas pelo Congresso recentemente e estabelece uma série de critérios, né? E quem não cumprir está sujeito à multa aí, né, Só para a gente reforçar, esses vetos foram mantidos, Dini? Esses 3 que eu falei agora, foram da reforma mantidos. política, das estruturas das Olimpíadas e das cercas elétricas, foram mantidos. Tá certo. Isso. Aí vale lembrar, né, que os mais polêmicos, como eu disse, os que tratam das santas casas, o de isenção de impostos para a área de cinema, o da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, né, de orçamento do ano que vem, e da dívida previdenciária dos municípios, além de um também que trata da reforma política, aquele que estabelece limite de doação para as campanhas, esses ficaram para o dia 22, Jaciene. Tá certo, Dini. A gente agradece aí as suas informações. Mais algum detalhe aí sobre essa sessão? Não, foi uma sanção tranquila que contou com muito acordo aí entre os deputados. A maioria dos projetos de remanejamento do orçamento, e aí lembrando, foram 15 projetos de remanejamento do orçamento que foram votados, a maioria teve acordo entre os parlamentares e a votação acabou sendo rápida. Lembrando que para alterar o orçamento da União é preciso da anuência de senadores e deputados, e essa alteração pode até parecer uma coisa corriqueira, mas na verdade, quando você faz uma alteração, quando você libera
libera mais dinheiro para um órgão, você obrigatoriamente está tirando dinheiro de uma outra ação já prevista pelo orçamento aqui pelos deputados e senadores no ano anterior, né? Então a gente pode até dar como exemplo aqui que o programa Saúde na Família, o programa Farmácia Popular, aquele dos remédios gratuitos e com os remédios mais baratos, por exemplo, ele veio perdendo dinheiro porque ele está sendo descontinuado, né? Então a gente viu a retirada, por exemplo, num desses projetos aqui, de 29 milhões do programa Farmácia Popular. E parte desse dinheiro passou para o programa Academia nas cidades, aí, que é para desenvolver aí atividade física nas cidades e também para o pagamento de anuidade de organismos internacionais da saúde, Jaciene. Agora, Dini, a gente separou aí um pouquinho do debate aí da sessão também do Congresso Nacional. Vamos ouvir, então, um pouquinho de como foi esse debate da sessão do Congresso. Para fazer essa adequação orçamentária, ele está retirando 177 milhões de um programa que é apoio a tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, produção de alimentos na zona rural. Nós temos a necessidade de instalação de cisternas, nós temos necessidade da instalação de redes de água, nós temos a necessidade de fazer poços, porque falta água para humano, para pessoas, e falta água para irrigação na produção de alimentos. O que faz o Temer? Ele retira neste projeto 177 milhões. Para quê? Para atender interesses localizados que podem inclusive ser de emendas de parlamentares. Talvez de parlamentares que votaram a favor do arquivamento para não processar pelos crimes que o Temer cometeu. Retira, presidente, esse PLN 2, 25 milhões do programa de farmácias populares, e esses 25 milhões vai para a presidência da República para publicidade. Veja bem, tiram dos doentes, tiram daqueles que precisam de remédio, tiram daqueles que precisam de saúde, de remédios controlados, remédios importantes. Esse movimento é importante, era esperado, precisava que as receitas fossem se apresentando, e elas estão vindo, e eles são necessários para que os programas que estão represados, esperando essa suplementação orçamentária, possam ser executados e aí sim consolidar o planejamento feito, as políticas públicas que foram adotadas até o final do ano estarem bem consolidadas. Então é fundamental, tão fundamental é que os próprios membros da oposição, por acordo, são 18 PLN, então fizeram um acordo de que eles possam ser votados. Teve uma nominal só que foi suspensa, porque só o PSOL que a pediu, os outros não pediram. Então isso mostra a importância do assunto e mostra a necessidade de que esse tema seja superado já, para que nesse prazo de novembro até o final de dezembro, medidas sejam adotadas para execução das políticas que estão esperando esse recurso para serem consolidadas e terem o seu desfecho final. Então, só relembrando aí, foram 15 projetos de lei de remanejamento do orçamento aprovados hoje e tendo aí a anuência de praticamente todos os partidos, só em alguns casos que os deputados, principalmente os deputados do PSOL, se manifestaram contrariamente. É isso, Jaciene. A volta do Congresso Nacional, uma nova sessão do Congresso Nacional, será realizada agora no dia 22 de novembro, daqui 2 semanas. Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações. A Dini trazendo aí todos os detalhes aí sobre as sessões da Câmara e também do Congresso Nacional. Boa noite, Dini. Boa noite a todos. Uma comissão especial da Câmara aprovou o texto que altera a Constituição para garantir o direito à vida desde o momento da concepção. A mudança feita pelo relator provocou polêmica. Alguns parlamentares afirmam que isso torna crime o aborto, inclusive em casos hoje permitidos por lei. Na prática, leva à ilegalidade o direito que as mulheres já têm há 60 anos de interromperem a gravidez em casos de estupro e de risco de vida da mãe. Este
retira direitos o relatório do deputado, por isso nós somos contrários e queremos o projeto original que assegura direitos para as mulheres. Nós colocamos que o direito da vida é a partir da concepção. Isso aí não é uma questão religiosa, mas uma questão científica, porque quem diria que há 40 anos atrás você tirava do ventre da mãe um bebê com 4 meses e vivendo até hoje, como a gente tem casos que a mãe teve e trouxe o filho aqui no plenário. O direito à vida está na Constituição, nós só estamos dando a partir da sua concepção. A PEC também amplia a licença maternidade em caso de bebês prematuros. De acordo com o texto, a mãe terá direito à licença até que o bebê receba alta, respeitando o limite máximo de 8 meses. Nesse ponto, havia consenso entre os deputados para aprovar a proposta. Ainda faltam votar os destaques na comissão que podem alterar o texto. A matéria seguirá depois para o plenário da Câmara. Wesley Batista, um dos sócios da JBS, ficou em silêncio nesta quarta-feira em uma reunião da CPMI que investiga irregularidades nas operações do frigorífico com o BNDES. Por causa disso, o presidente da comissão disse que vai pedir ao Ministério Público a revogação do acordo de delação do empresário. Wesley Batista chegou acompanhado dos advogados e leu uma declaração. Eu continuo acreditando na justiça brasileira. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. Wesley avisou que não responderia perguntas enquanto não houvesse decisão da Procuradoria-Geral da República sobre um complemento da delação. Os advogados pediram que ele fosse dispensado, sem sucesso. É importante que o senhor fique aqui, mesmo que não queira falar. Vai ouvir tudo o que precisa ser ouvido diante da imprensa. A resposta às perguntas e observações dos deputados foi sempre a mesma. Deputado, continuarei seguindo a orientação dos meus advogados e manterei silêncio. Parlamentares reclamaram. O silêncio em casos como esse, embora, repita, com amparo constitucional, não deixa de ser um ato de covardia. Se todo mundo chegar aqui e dizer que não vai falar nada, não precisa de CPMI. Então vamos alterar a Constituição, vamos alterar a legislação de forma que a CPMI tenha sentido. No final da reunião, o presidente da comissão introduziu um novo argumento com base na lei sobre colaboração. Diante desta informação preciosa aqui, desse parágrafo 14 do artigo 4 da Lei 12.850, aonde está muito claro que Vossa Excelência tem que renunciar ao silêncio e dizer a nós a verdade, se Vossa Excelência quer, a partir deste momento, responder às nossas indagações ou permanecer calado. Como Wesley Batista continuou calado, o presidente da CPMI anunciou que vai ao Ministério Público pedir que o acordo seja cancelado. Apesar do silêncio da maioria dos investigados, o presidente da CPMI confirmou os próximos depoimentos. O ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Pelela, está convocado para o dia 22 deste mês. Joesley Batista para o dia 28 e o ex-procurador Marcelo Miller para o dia 29. O Conselho de Comunicação Social do Congresso tem novos membros. O colegiado tem a atribuição de elaborar estudos, pareceres e recomendações em questões que envolvam imprensa, publicidade, concessões de rádio e TV, programação e outros temas ligados à comunicação social. Os 13 novos membros do Conselho de Comunicação Social foram empossados pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Como prevê a Constituição Federal, o colegiado funciona como órgão auxiliar do Congresso Nacional. É composto por profissionais, representantes de empresas do setor e pessoas da sociedade civil. Os novos conselheiros vão cumprir o mandato de 2 anos. Sigamos a lutar o bom combate. Pois estou certo de que, com democracia política e imprensa livre, nunca mais trabalharemos ou trilharemos o caminho tortuoso do autoritarismo e da mordaça. O deputado Márcio Marinho, secretário de Comunicação da Câmara, também participou da cerimônia representando a Câmara dos Deputados. Ele lembrou que o Conselho é um instrumento para a afirmação da democracia e deve trabalhar para promover a liberdade de expressão no país.
Cada ser humano ele tem as suas predisposições, cada ser humano é um político na sua essência, né? Mas aqui não pode ser prioritariamente colocado o seu pensamento, a sua decisão pura e simplesmente. Essa decisão tem que ser tomada em consonância, no equilíbrio justamente com a sociedade. A sociedade tem que ter vez e voz nos parlamentos e nas decisões que realmente essa casa toma, que impactam efetivamente e diretamente a vida do cidadão. Logo após a posse, os conselheiros elegeram o novo presidente do Conselho de Comunicação Social, Murilo de Aragão, que ocupa uma das vagas da sociedade civil e representa o IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Para a vice-presidência do Conselho foi eleito Marcelo Cordeiro, também representante da sociedade civil, indicado pelo Instituto Rede de Informação Ambiental. Depois de sinalizar um recuo na votação da reforma da Previdência, o governo voltou a negociar com os líderes para ver aprovada uma proposta até o fim do ano. A estratégia é apresentar um texto alternativo que garanta pelo menos a idade mínima e acabe com a desigualdade entre as aposentadorias dos setores público e privado. Realidade política versus urgência econômica. Esse foi o pano de fundo da reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou a importância da aprovação da matéria para o ajuste das contas públicas. Rodrigo Maia e líderes do governo explicaram que ainda não há número de votos para a aprovação da proposta. O presidente da Câmara sugeriu ao governo intensificar o diálogo com os parlamentares. Mais tarde, em entrevista coletiva, o relator reconheceu que a reforma será menor do que a aprovada na comissão especial. A realidade política é de imensa dificuldade para a aprovação da reforma como está hoje. Então, obviamente, nós estamos dispostos a flexibilizar, no sentido de aprovar um texto que pelo menos garanta esses dois pontos. Acabe com os privilégios e garanta a idade mínima. Do perdido à metade. Do que está perdido à metade é um grande negócio. É melhor conseguirmos que a Previdência, ao invés de economizar, como prevíamos no começo, 800 milhões, economize 400 do que não economize nada. Toda vez que se manifesta sobre o assunto, Rodrigo Maia deixa claro que defende a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa convencer o presidente da Câmara a pautar a matéria. Precisa convencer a sua base no Congresso a aprová-la. A PEC já está pronta para o plenário. Pauta única, você vota isso em um dia. O problema não é o dia que a gente vai votar, é quando a gente tem que ter as condições para aprovar, porque nós não podemos ter responsabilidade de pautar de qualquer jeito para perder, porque essa vai ser uma sinalização muito ruim para a sociedade brasileira, que nós não conseguimos acabar com essa transferência de renda que existe hoje, dos que ganham menos para os que ganham mais. O relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, vai se reunir com os líderes partidários nesta quinta-feira para negociar os limites das mudanças que serão mantidas. A expectativa é que uma nova proposta seja apresentada ainda esta semana. As contas do governo vão ficar no vermelho em 159 bilhões de reais no ano que vem. E para o rombo nas contas públicas não ficar ainda maior, o governo defende o corte de gastos e aumento de impostos. Essa foi a discussão que chegou hoje ao Congresso na forma de 3 propostas. A principal delas seria voltar a cobrar mais tributo de empresas beneficiadas em 2011 com uma política de desoneração. O primeiro convidado pela comissão especial foi o próprio governo, Jorge Rachid, da Receita Federal. Para ele, as empresas devem voltar a pagar impostos como antes. O benefício hoje está concentrado em apenas 1,8% dos contribuintes. A desoneração foi um erro. É uma medida que vai na contramão da simplificação, é uma medida que vai na contramão do que o mundo está fazendo, né? E, evidentemente, preocupados aí com a conta, com o equilíbrio fiscal. Para o governo, a resposta é simples. Quem paga é o contribuinte. E dá até para ter uma ideia do quanto isso custa. O contribuinte brasileiro está pagando R$5 mil, R$8 mil, 12, 18 mil reais, dependendo do setor, para que as empresas gerem empregos que pagam R$1.800, R$2 mil.
é, obviamente, um péssimo negócio para o contribuinte brasileiro. É importante entender essa proposta no cenário geral do país. O empresário, por exemplo, viu o benefício ser concedido em 2011 e pode vê-lo ser retirado em 2018. Não é mesmo fácil fazer planejamento de longo prazo desse jeito. Outra questão é que hoje 56 setores são beneficiados. A proposta do governo já preserva alguns deles. Será que outros também poderão ser? Esse debate não vai ser fácil. Quais 4, 5 ou 6 que nós vamos manter beneficiados e quais os demais nós vamos tirar desse sistema? Então fazer uma avaliação racional, né? A Escola de Sofia nesse sentido. Qual o filho que a gente vai abrigar, qual o filho que a gente vai botar na chuva? Eu tenho a impressão que precisa de uma negociação um pouco mais acentuada para que a gente chegue num momento em que o Legislativo possa agasalhar os interesses do governo, mas com determinados pontos que podem ser negociados. É isso que eu estou defendendo, que abra para um entendimento. A saúde bucal no Brasil ganhou um reforço. É que hoje foi lançada uma frente parlamentar dedicada ao assunto. Veja agora esse e outros destaques desta quarta-feira. Representantes de entidades de classe lotaram o Salão Nobre para o lançamento da Frente Parlamentar Odontológica. O deputado Carlos Henrique Gaguin, do Podemos de Tocantins, foi eleito presidente. Um desafio é contribuir para consolidar no país as políticas públicas de saúde bucal, além de defender a valorização dos profissionais da área. Lançado na Câmara, o livro O Plano que Fechou o Congresso, de Paulo Henrique Lustosa. A obra transita entre o ficcional e o real e conta como o presidente Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo em 1937. A Comissão Mista de Orçamento discutiu o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Os debatedores pediram a liberação de recursos para o Fundo de Desenvolvimento da região. Neste ano, o orçamento do fundo é da ordem de 440 milhões de reais. No ano passado, o valor foi de R$ 1,5 bilhão de reais. A Frente Parlamentar Mista de Prevenção à Violência realizou audiência pública nesta quarta-feira. O debate contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Ele ressaltou a importância da prevenção à violência e defendeu leis mais rígidas. O ministro Osmar Terra lembrou que em 2016 o Brasil registrou mais de 61 mil homicídios. Crítico da liberação das drogas, o ministro, que também é médico, atribuiu o aumento da violência ao consumo de drogas. Ele defende leis mais rígidas contra o crime e ações integradas com várias políticas públicas para enfrentar a violência. Trabalhando junto à questão da saúde, questões de transtorno mental, as questões de drogas, né? A questão da educação na sala de aula, né? Acompanhar a criança, detectar precocemente se a criança tem algum tipo de transtorno, né? Então, tudo isso ajuda a prevenir violência, né? O deputado Eros Biondini trouxe o exemplo de um projeto que é desenvolvido em Minas Gerais. As Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, conhecidas como APACs. É um modelo que recupera homens e mulheres privados de liberdade, condenados, através de um resgate de valores, da dignidade da pessoa e do protagonismo do próprio preso em se recuperar. A presidente da Frente Parlamentar disse que o objetivo é buscar exemplos que têm dado certo e unir forças para aprovar projetos que possam prevenir e reduzir os casos de violência no país. A violência é uma cultura que se está espalhando por todos os setores da sociedade brasileira, num número que torna o Brasil campeão de mortes por morte violenta, como é o caso das 61 mil mortes em 2016. Então, a Frente Parlamentar, ela busca, em primeiro lugar, sistematizar esses dados de violência e transmitir através do Legislativo. Segundo lugar, filtrar os projetos de lei mais importantes para enfrentar essa violência que se tornou uma epidemia. O Encontro Nacional de Direitos Humanos começou hoje e vai até amanhã aqui na Câmara. Para os participantes, no último ano houve um retrocesso das conquistas democráticas, provocado pela criminalização de movimentos sociais e pelo ataque aos direitos trabalhistas das minorias e das liberdades individuais. O Encontro Nacional de Direitos Humanos foi promovido pelas Comissões dos Direitos Humanos da Câmara e do Senado e Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Representantes dos movimentos sociais,
da sociedade civil e instituições federais, estaduais e municipais articulam a construção de estratégias para a defesa dos direitos conquistados, que para eles estariam sendo ameaçados com a desconfiguração da Constituição de 1988 por causa das medidas econômicas e sociais do atual governo. A Constituição sobre ataque, né? O artigo 1º, todo poder emana do povo, você não precisa exercido. Isso foi para o chão. O papel da conferência é tirar uma agenda única, uma agenda comum de resistência a essa ameaça de um estado de exceção se consolidar. A procuradora dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Débora Duprá, esclarece que a luta dos direitos humanos pertence a todos. Direitos humanos é o direito dos povos indígenas, é o direito dos trabalhadores rurais, é o direito dos camponeses, é o direito ao meio ambiente, no campo da cidade, a segurança pública, o direito à saúde, o direito à educação, o direito das pessoas LGBT, o direito de criança e adolescente, o direito de mulheres. Enfim, é um campo vastíssimo, interminável. E que vem sendo construído, a gente tem que lembrar, desde depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não é algo que surgiu agora, não é uma invenção de um determinado segmento da sociedade. Durante o encontro, a emenda constitucional 95, editada no ano passado e que criou o teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, foi duramente criticada, assim como as posições assumidas pelos ministros do Poder Judiciário. Diante do que a gente viu nos últimos dias, né, a presidenta do Supremo Tribunal Federal diz que não tem importância se um estudante esculhambar direitos humanos numa redação. Isso é muito grave, é muito sério, porque é a autoridade máxima a quem a gente vai recorrer. Como é que a gente vai acreditar no que a gente vai buscar lá, que vai ser atendido? Nós precisamos, nesse momento, nos engajar em algumas ações. Aqui podemos falar hoje, amanhã, de várias ações, mas uma delas, que é central, é a revogação da emenda constitucional 95, essa do austericídio, dessa austeridade que destrói o conjunto dos direitos humanos em nome da política de austeridade, em nome de você colocar as contas públicas em dia, mas, na verdade, é colocar o bolo dos impostos a serviço dos interesses do capital financeiro e empresarial. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.